Olá, pessoal, tudo bem? Professor Jean de Sociologia. Vou falar para vocês hoje sobre o tema migração, para que a gente possa entender por que as pessoas migram, né? Quais são as razões que levam as pessoas a migrarem. Para essa aula de hoje, né, e para a atividade que vocês vão desenvolver, eu quero que vocês tenham em vista uma habilidade do currículo paulista e uma competência socioemocional. A habilidade é para que vocês desenvolvam uma visão sociológica da figura do estrangeiro. Aqui tem um ponto muito importante. Desenvolver uma visão sociológica é ter principalmente a perspectiva científica, né, de análise, né? A gente não pode ficar preso a ideias do senso comum. E a competência socioemocional é a empatia, que é a capacidade de assumir a perspectiva dos outros e de utilizar habilidades para entender suas necessidades e sentimentos, agindo com generosidade e consideração. Bem, as instruções e os objetivos. Para entender o tema desta aula, procure ter em vista dois conceitos fundamentais, fatores de expulsão e fatores de atração. Vou explicar para vocês mais à frente, tá? E os objetivos, né, que você aluno, você aluna, possa compreender a importância de entender as razões da migração e ter um olhar empático diante daqueles que migram. Então, olha só, o primeiro objetivo, entender as razões da migração a partir de uma perspectiva sociológica, então sempre uma visão científica, né, daquilo que leva as pessoas a migrarem, né? E a empatia é justamente um fator fundamental, que é tentar entender as necessidades do outro, né? Por exemplo, com a pandemia, a gente percebe que muitas pessoas estão tendo uma necessidade muito grande do outro. Então, nós devemos ter essa empatia de tentar entender quais são as necessidades, porque principalmente as pessoas estão isoladas, né? No caso da migração, as pessoas geralmente saem de lugares numa situação bastante precária e tenta vir encontrar aquilo que elas querem tanto, que principalmente é melhores condições de vida, né? Então é importante a gente ter esse olhar para que a gente entenda a necessidade das pessoas. Bem, na aula anterior, né, no roteiro anterior, a gente falou sobre a questão da diversidade social e as tensões que são decorrentes dessa diversidade, né? Essas tensões, elas estão presentes em países ou regiões em que as pessoas de diferentes lugares passam a ter contato entre si. É importante a gente pensar, né, no mundo de hoje, né, da forma como ele é possível não haver este contato entre diferentes? É importante até a gente pensar, nós somos diferentes por algumas características. Dentre elas, todo mundo tem uma individualidade, existe uma palavra muito bonita, que ela tem um significado bem interessante, que significa a palavra é idiosincrasia, que significa a maneira peculiar de cada um pensar, sentir e agir. E é super interessante que a forma como as pessoas pensam, sentem e agem é bem diferente. É óbvio que existem algumas coisas que são comuns, porque vivemos numa mesma sociedade. Mas pensando na perspectiva da individualidade, nós temos diferença. E sem contar que também somos diferentes por questões culturais, somos diferentes por morarmos em países diferentes, né, por termos uma língua diferente, tudo isso faz de nós diferentes de alguma maneira. Então, ou seja, é impossível não haver contato entre diferentes. Quando a gente analisa o fenômeno da migração, esse contato ele se torna muito mais tenso. Por quê? Porque, além de toda essa diferença, essas pessoas vêm com uma necessidade, como eu disse, que é essa necessidade de tentar encontrar melhores condições de vida. Bem, com a globalização, para a gente contextualizar, né, a questão da migração, a gente pode dizer que o mundo se tornou um lugar menor. Com tanta tecnologia, as distâncias, elas encurtaram de alguma maneira, né? Então, para a gente ter uma ideia, em 1914, uma viagem de Londres ao Rio de Janeiro de barco levava entre 10 a 20 dias. Hoje, de avião, bastam apenas 11 horas e 30 minutos. Tem um autor chamado Eric Hobsbawm, que é esse livro que eu estou mostrando aqui para vocês, espero que vocês estejam vendo, que ele tem uma frase muito sugestiva. Ele diz assim no primeiro capítulo:
A primeira coisa a observar sobre o mundo da década de 1780 é que ele era ao mesmo tempo menor e muito maior que o nosso. Vamos pensar, então, sobre essa questão. Por que o mundo, antigamente, ele era muito menor? Porque as pessoas, elas estavam restritas a praticamente viver e morrer no mesmo lugar onde nasciam. Dificilmente as pessoas conseguiam ir para outros lugares. Hoje, por exemplo, a gente conseguir ir de Leme a São Paulo é muito fácil. A gente vai em praticamente 2 horas, 2 horas e meia de carro, de ônibus, né? E quando chega, a gente pode fazer uma série de coisas lá e voltar ainda no mesmo dia. Isso antigamente isso antes era praticamente impossível, né? Então, por isso que o mundo ele era muito menor, porque dificilmente as pessoas conseguiam ir para outras regiões. E se a gente pensar, há praticamente 70, 80 anos atrás, para muitas pessoas, o principal veículo que existia era a carroça, né? Hoje não, hoje a gente tem uma série de tecnologias, a gente tem carro, tem transporte, tem uma série de coisas que nos permitem, né, encurtar as distâncias, né? E por que esse mundo, né, que era menor, num certo sentido, também era muito maior? Justamente porque tudo era desconhecido, né? Hoje a gente consegue conhecer vários lugares, a gente consegue conhecer o Google Maps, pelo Google Mapa, né? A gente consegue ver a casa de uma pessoa lá da China, a gente pode entrar na rua dela e ver a casa dela, né? Então, antigamente, isso era praticamente impensável, era impossível as pessoas conhecerem outros lugares, né? Então, vejam, o mundo era menor e, ao mesmo tempo, maior. Hoje, não. Hoje, praticamente, o mundo é muito menor quando a gente compara com outros momentos históricos, né? Então, olha, para a gente ter uma ideia, migrar em outras épocas era muito mais difícil, porque era difícil as pessoas saírem de um lugar e percorrer grandes distâncias, né? E mesmo assim, é importante a gente pensar que as pessoas migravam, né? Muitas vezes elas tentavam se aventurar no desconhecido para tentar encontrar uma situação melhor de vida. Hoje, por outro lado, a migração é algo totalmente corriqueiro, é algo muito comum, né, para os dias de hoje. Enquanto antes era praticamente impossível cogitar morar em outro país, hoje uma das coisas que a gente mais vê os jovens falando é que querem morar em outro país. Antigamente era uma coisa impensável. Talvez se uma pessoa dissesse que queria morar na Europa, há um tempo atrás, as pessoas iriam rir, a não ser que ela tivesse muito dinheiro, etc. e tal. Mas hoje a gente percebe que não precisa ter muito dinheiro para ir morar em outro país. Basta, obviamente, ter alguns outros requisitos, né? Então, por isso que a gente encontrar pessoas das mais diferentes origens, principalmente em grandes cidades, não é nenhuma novidade. Cidades como São Paulo, Londres, já são chamadas de cidade, já são, não, há muito tempo são chamadas de cidades cosmopolitas. O que significa isso? Uma cidade que abrange pessoas de diversas origens, né? Você vai para Londres, escutei relatos de colegas, que coisa mais comum é você ver pessoas falando línguas muito diferentes, né, por serem de origens diferentes, né? Até uma cidade como Leme, a gente já encontra pessoas de diversas nacionalidades, né? Bem, aí vamos entrar, então, na perspectiva sociológica. Vamos entender as